Olá, minha amiga dona de casa, meu amigo agricultor, seja muito bem-vindo a esse momento de magia e encanto. Mas vamos embora, tá? Todo mundo está aqui, está se preparando para Enem. Eu sei que te aflige muito não saber qual é o tema da redação, eu sei que te aflige muito dar um branco, você ser abduzido, abduzida no dia lá da prova, você tem medo de cair alguma coisa sobre União Europeia na redação, mas não vai cair. Você tem medo, aí, meu Deus do céu, vai cair um tema que eu não sei, não vai cair um tema sobre o qual você não saiba nada. Você só precisa das estratégias certas. Hoje a gente vai dar uma volta pelas competências, tá? As 5 competências, mas só o que interessa, tá bom? Vou dizer para você o que que a competência analisa, o que o corretor quer ver. Pronto, próximo. Lembrando, redação não depende de TRI. 900 é 900, tá? É 900 é 900. Ah, porque a TRI de redação, não existe TRI de redação. Redação, ela bota na mesa mesmo e fala assim: eu sou dona dessa bodega aqui. É a única que vale de 0 a 1000. É a única que você pode tirar 0 ou tirar 1000. Não, eu vou errar tudo em linguagem. Não vai tirar 0. Não, vamos te botar ali uns 200 e poucos pontos. A única que pode eliminar. É a única. E nem precisa tirar 0 às vezes, porque existem universidades que exigem uma pontuação mínima, 500 pontos e tal. Vale no mínimo 20% da sua nota geral. Se o peso for um, por exemplo, geralmente o FMG, as universidades do Sudeste geralmente adotam, não, nem todas do Sudeste, mas adotam aquele peso um para tudo. Então, 700 em linguagem vale 700, 900 em matemática vale 900, só que varia de capitais para, ó, peso 2 para Júnior. Tá? Então, por exemplo, tirar 920 na redação, tirar 900, então multiplica por 2, faz aquela continha básica, e é a única suscetível ao fator sorte. Como assim fator sorte? Tem dois seres humanos. Você não sabe se essas pessoas são gente boa, se elas estão com paciência, se elas estão na TPM, se elas estão de ressaca, se elas estão lisas, se elas estão com 3 meninas aqui gritando no pé do vidro delas. Então, o que que você faz para agradar um corretor? Então, você tem que ter cuidado com o que você coloca como repertório, para ela não achar, por exemplo, que Euphoria é um perfume da Natura ou perfume novo do Boticário. Você colocar o Dorama, que diabo é Dorama? É um refrigerante? Que é isso? Então tem que ter cuidado. Se for colocar esses repertórios assim, louco, explica, tá bom? Por quê? Porque existe fator sorte também. Se você for a última ou a primeira redação, talvez isso impacte também. Então vamos lá para os 5 aspectos que são avaliados no seu texto, valendo 200 pontos cada um. Olha aí. O que que a gente tem aqui? A grade de correção. A competência, cada um, o corretor ele pega, aí ele tem aquela plataforma maravilhosa, vai atribuir nota para você. 0, 40, 80, 120, 160, 200 pontos. E aí o outro corretor que ele não conhece, está em outro canto, vai fazer a mesma coisa. 0, 40, 80, 120, 160, 200 pontos em cada competência. As competências mais simples de se avaliar são a competência 5 e a competência 4, tá certo? Por quê? Porque são aspectos estruturais. Competência 5 eu vou avaliar o quê? A presença dos 5 elementos: agente, ação, modo meio, efeito, finalidade e detalhamento. Cada um vale 40 pontos. Se eu encontrar isso aqui, já são 200 pontos. Aí a competência 4 eu tenho que ver se o cara repete demais algumas palavras, se os períodos dele estão muito longos, e se ele usa, por exemplo, nesse contexto, no D1, além disso, no D2, portanto, na conclusão. Opa, bacana. A competência 1 eu tenho que analisar os desvios e as falhas dele. Como é que está a gramática dele. E também se ele traz complexidade vocabular. Se ele usa, por exemplo, inversão de termos. Em vez de falar assim, ó, uma situação cruel, uma cruel situação. Competência 2, geralmente ela é a mais. Ela traz as notas mais altas, mas também ela é responsável por zerar uma redação, é a única que pode zerar. A gente vai avaliar o tema, a abordagem do tema, o tipo textual. E a competência 3 já está casadinha com essa daqui, com a competência 2. Ela quer saber se você traz, se você desenvolve, se você apresenta um projeto de texto e entrega ele bem desenvolvido. Tá certo? Então a gente vai dar uma olhadinha aqui. Por exemplo, na competência 1, a gente nem olha para esse daqui de baixo, ó, olhar não. Mas a diferença, teoricamente, entre essa e essa é o número de desvios, que são erros, tá bom? Então, quando você tira aqui os seus 200 pontos na C1, você demonstra excelente domínio, tal, tal, tal. Desvios gramaticais ou de convenção da escrita são aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracterizam reincidência, ou seja, você não pode ter dois erros da mesma natureza.
tá? Então, você vai tirar 200 pontos quando você tiver um pleno domínio e for, assim, praticamente perfeito. Vai ser admitido 2 desvios no máximo de naturezas diferentes. Um de pontuação e um de acentuação, por exemplo. Teoricamente, tá? Teoricamente. 160 pontos, eles vão avaliar com, cadê? Poucos desvios gramaticais e de convenção da escrita. Então, como é que eles analisam? Poucos, alguns, cadê? Muitos desvios, cadê? Frequentes e diversificados desvios, ou desconhecimento total. Então, isso é subjetivo, não é por número de erros, que você vai tirar 200 ou 160 pontos, ou 120 pontos na C1. Eles têm esse critério. Só nos 200 pontos, no nível máximo, é que você só pode ter, no máximo, 2 desvios, mas isso não acontece, porque eu já peguei redações de nota 1000 com mais de 10 desvios gramaticais. Tá bom? Cadê? Eu aqui vou fazer exercício assistindo Agatha. Te prende de uma forma, Sabina, é muito satânico. Meu Deus do céu. Não, não assistam não, gente, pelo amor de Deus. Tá? Então, competência 1, quais são os objetos da avaliação da C1? A estrutura sintática e os desvios. Tá? Aqui você pode ter no máximo 1, teoricamente, aqui no máximo 2. E não podem ser da mesma natureza. Tá? Mas isso não acontece. E o que é a falha de estrutura sintática? Quando é que acontece? Quando rola justaposição de períodos, truncamento de períodos, ausência de termos ou excesso de palavras. Quando é que ocorre justaposição de períodos? É quando você coloca um período junto com o outro, quando você deveria colocar um ponto, tá? Então, é quando você junta tudo. Junta em vez de separar, tá bom? Então, você encerrou aqui, ó. Nesse sentido, cabe destacar a indiligência governamental como uma das causas do problema. Pois, como já dizia Sigmund Freud, pai da psicanálise, que todo excesso esconde uma falta, e isso mostra que a negligência realmente agrava o problema. Então, você desembestou, você justapôs, uniu tudo. Então, isso é uma falha de estrutura sintática. Truncamento é o oposto. É quando você, em vez de colocar uma vírgula ou não colocar nada, você coloca um ponto, tá? No Brasil, são excessivos os casos de violência contra a mulher. Aí você poderia colocar vírgula, por exemplo. Aí tem gente que coloca ponto e continua, por exemplo. É um truncamento, é quando você trunca. Prof, um período é considerado longo com quantas linhas para perder ponto? Isso aí também é subjetivo, mas um período, ele deve, por exemplo, ele deve ser lido numa respirada só. Dependendo do tamanho da letra, eu acredito que 2,5 linhas, 3, assim, é aceitável para um período. Tá bom? Lembrando que período é a frase. Período é quando começa com letra maiúscula, tem verbo e termina com ponto. Aí o parágrafo, geralmente, ele tem 3, 4 períodos, cada parágrafo. Então, ó, quando rolar um truncamento, quando você coloca, por exemplo, um ponto, quando deveria colocar uma vírgula ou não colocar nada, aí o que acontece? Rola um truncamento de período, que você quebra o raciocínio. E aí, a ausência de termos. Quando você fala assim, ó, você quer falar no Brasil, muitas situações, muitas situações. Aí tá. Aí, quando você termina, você vê, caraca, muitas situações, como assim? O que eu quis dizer com isso? Você esqueceu de colocar o quê? Brasil. Então, quando isso acontece, se isso acontecer, dê um jeito de colocar Brasil aqui, tá? Enfiar em algum canto. Porque rasura não tira ponto, mas a ausência de termo sintático é uma falha de estrutura sintática. E se você tiver mais de uma, já era, você não tira 200 pontos na competência 1. Beleza? E aí, esse excesso ou duplicação de palavras. Acontece muito da pessoa falar assim, ó, no Brasil, Brasil, no Brasil do Brasil, acontece. No Brasil, acontecem, certo? Então, no Brasil. Aí você colocou 2 vezes. O que que você faz? Risca um. Isso aqui já é suficiente. Tá certo? Porque isso é uma falha de estrutura sintática. Muito cuidado. Rasura não tira ponto, mas a ausência ou excesso de palavras
tiro. Então, falha de estrutura sintática é isso. Máximo de uma, para você não perder 40 pontos na C1, mas isso não acontece, isso é muito raro acontecer. Nem todos os corretores estão atentos para isso. Desvios. Desvios acontecem, os tipos, né? Convenções da escrita, que é de acentuação, ortografia, hífen, uso de maiúscula e minúscula. Quando acontecem desvios de convenção da escrita, você pode repetir, tá? Se for de mesma natureza, pode repetir. Por exemplo, você errou, você colocou, em vez de colocar essencial, você colocou essential. Isso acontece muito, ó, essential. E aí você escreveu essential de novo e essential de novo. Mas vai ser considerado só um desvio, quando se trata de desvios de convenção da escrita, tá certo? Desvios gramaticais, regência verbal, nominal, concordância, tempos e modos verbais, paralelismo, o emprego de pronome, emprego de crase. Por exemplo, a gente tem muito aquele verbo implicar. Muitas pessoas escrevem assim: tais situações implicam em aumento do problema. Não, tais situações implicam aumento do problema. Ou tais situações acarretam em aumento do problema. Não, tais situações acarretam aumento do problema. Tá bom? Não pode errar aí a regência desse verbo. Escolha de registro, ó, que a gente estava falando na aula de linguagem sobre formalidade ou informalidade. Então, você tem que adequar a modalidade escrita formal, ou seja, você não pode trazer marcas de informalidade ou de oralidade. Por exemplo, você falar, se dirigir ao corretor. Você é corretor, isso é uma marca de oralidade. Ou então você colocar assim, ó, veja bem, né? Ou então falar assim, os brasileiros devem ir para as ruas. Esse para não, é para as ruas ou as ruas. E escolha vocabular também, emprego de vocabulário preciso, que significa palavras selecionadas, usadas em seu sentido correto. Isso acontece muito quando, ó, em 2020, que foi o tema o estigma associado às doenças mentais no Brasil, as pessoas utilizaram o enigma. Então, isso foi uma imprecisão vocabular. Muitas pessoas também utilizaram, em 2018, e quando foram falar da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, em vez de usar a palavra algoritmo, usaram logaritmo. E aí isso é uma imprecisão vocabular. É quando você usa uma palavra no sentido que não é o sentido pretendido, tá certo? E aí, ó, por exemplo, um exemplo de falha de desvios comuns, ó. Poderiam criar uma ONG brasileira, olha aqui, letra maiúscula. Muitos dos povos sofrem por falta de saúde. Isso aqui é direto das redações do Enem, ó. Muitos com letra minúscula. Urgentes, ó, com acento. Muitos, muita gente coloca assim, viu? Que moram na comunidade não tem. Aqui faltou o quê? O acento. Muitos não têm. O desmatamento aumentou. Estereótipos, são estereótipos. O sufocamento. Ou então, ó, às vezes faltou uma crase. Ó, as autoridades brasileiras junto às empresas, ó, faltou a crase. O que mais? Reconhecimento da população tradicional se vincula à existência, se vincula a algo, ó, se vincula à existência. O que mais? Aqui, ó, o exemplo de oralidade. Acho ótimo. Com o tempo está a nossa população está sendo esquecida. Imagine as consequências fora do normal do problema. Então, isso aqui é extraído diretamente das redações, tá, gente? Então, tem desvios de toda a natureza. Mas você falar, imagina, corretor. Segundo o professor do marca-texto, ele imagina, imagina, avalie. Ó, os indígenas e os quilombolas. Este dia eu estava conversando com um amigo sobre isso. A pessoa, um dia desse eu estava justamente sobre isso. Não pode ser oralidade. Ó, como utilizar o trabalho de pescadores sem prejudicar a nossa natureza e criança, adolescente, de forma bem família. Uma forma bem família. Vou falar dos indígenas, não posso esquecer. Gente, isso aqui é muito recorrente. Meu Deus. A gente não liga para esses povos tradicionais, ou a gente, né? Aí, assim não consegue sustentar a família deles. Por causa que não pode. Tem muitos aqui, ó.
Colonizadores que cometeram suicídio cultural para que seus costumes fossem primários, fossem primados ou preservados. Segundo a pesquisa do IBGE, estimula-se, nesse caso aqui, ó, impressão vocabular, estima-se. Cadê? Bem, adoro. Existem muitos povos, né? Bem, como eu estava falando anteriormente, quem sabe daqui uns dias, né? Daqui uns dias, né? Mais para frente, Pernontonte. Cadê? Tem mais? Ó, cadê? Colonizador. Ah, não, que é do suicídio cultural. O cara cometeu suicídio cultural. Hoje em dia é informal? Não, não é informal, viu? Você pode usar hoje em dia, atualmente, odiernamente. O corretor ele não pode tirar ponto de você alegando informalidade no Enem, certo? Ó, o Brasil, vírgula, tem aproximadamente, olha aqui, cadê? Esses povos são trabalhadores nos quais utilizaram a natureza. Esse nos quais também se trata de uma impressão vocabular. Nos quais dá uma ideia de quê? De lugar. Por exemplo, os municípios nos quais as pessoas nasceram. E isso acontece muito também quando se utiliza o onde, né? A cidade onde eu nasci. Mas tem gente que faz, por exemplo, durante o século XX, onde as pessoas eram tal coisa. Então, o século XX não é um lugar para ser onde. Você pode usar o quando. No século XX, quando as pessoas, ou no Brasil, onde as pessoas. Então, tem que ter muito cuidado, tá? No qual, o qual. No Brasil, as comunidades ribeirinhas estão em situação precária pelo fato de não existir leis que proíba. Então, o fato de não existirem leis que proíbam a utilização de alguma coisa. Beleza? Quando não damos a atenção necessária, estamos expondo eles. Estamos os expondo, expondo-os. Beleza? Em muitas situações perigosas. Expondo a situações muito perigosas. As pessoas são expostas a algo. E aí, como eu falei para vocês anteriormente, ó, independentemente de haver falhas de estruturação sintática ou não, a quantidade máxima de desvios aceitos em um texto nível 5 são 2. Pode haver 2 desvios de convenção da escrita, ou 2 desvios de escolha de registro, ou um desvio de escrita e um desvio de escolha de registro. Só que isso geralmente não acontece. Aconteceu já comigo, já me tiraram 40 pontos da C1, pela presença de um uso inadequado de maiúsculo. Mas geralmente, via de regra, gente, não acontece isso. A gente estava pecando nesse onde, mas o corretor do marca me corrigiu, eu parei com isso. Pô, Lele! Prof, lembrei que fiz uma redação e coloquei como exemplo palavras pejorativas que algumas pessoas chamaram outras de loucas, quem tem alguma doença mental. Nesse caso, precisaria colocar aspas em loucas. Pode ser, não é obrigatório, mas a gente, como tem corretores e corretores, você pode colocar para se preservar até, tá? Já aconteceu de, em 2019, colocarem sobre o preço do ingresso do cinema. O preço é salgado. E o menino colocou aspas. O preço dos cinemas é muito salgado. Nesse caso aí, ele não estava se referindo a discurso de outra pessoa. Ele afirmou: o preço dos ingressos de cinemas é muito salgado. Então, ele poderia colocar: é exorbitante, é impraticável, é incoerente. Então, ele foi punido por informalidade, por usar o salgado. Mas, como metáfora, pode. As pessoas são taxadas de loucas, né, de inapropriadas. Então, você pode utilizar. Pode aspiar, não tem problema. Belezinha? Competência 2, importantíssima. É a única que pode lascar um texto. Mas também é muito simples de gabaritar. Basta que você fale sobre o tema, que você traga o tipo textual, que é a dissertação argumentativa, e que você traga pelo menos um repertório legitimado, pertinente, com uso produtivo. Tá bom? Então, quando você tem, por exemplo, aqui, deixa eu ver se ele fala. Ó, quando você fala aqui 200 pontos, desenvolve o tema por meio de uma argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio no texto dissertativo e argumentativo. Você tem que trazer a estrutura textual dissertativo e argumentativo, tem que trazer um repertório e abordar o tema, tá? Por quê? O que que ela avalia? Ela avalia o atendimento ao tipo textual. Acreditem, muitas pessoas zeram a redação por não atenderem ao tipo textual.
Já aconteceu de pessoas colocarem assim no início da frase pontos, desse tamanho assim, ó, em cada parágrafo. Ponto. E o corretor, sim, os dois corretores zeraram a redação, porque esses pontos é como se fossem tópicos. Então, um texto em tópicos não pode ser um texto do tipo dissertativo argumentativo. E aí a pessoa errou, ou errou não, zerou justamente por causa desse uso aqui. Ou então a pessoa ela faz inversos, acontece. A pessoa trazendo só metade aqui do texto. Isso muito provavelmente não atende ao tipo textual. E o tipo textual, ele exige o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso aqui é o tipo textual, tá? A abordagem do tema pode acontecer o quê? De rolar tangenciamento ou fuga ao tema. Então, como é que eu abordo o tema todo? Eu destaco as palavras-chave da frase tema e eu repito ou trago sinônimos para essas palavras ao longo de todos os parágrafos, tá? Todos os parágrafos. Porque senão, se eu não trouxer essas palavras em todos os parágrafos, pode dar, no mínimo, um tangenciamento ao tema. O que é tangenciamento? É quando você aborda uma parte só da frase tema. Tá certo? Então, teve um tema, acho que foi em 2010, foi Movimento Migratório para o Brasil no século XXI. Teve gente que falou só sobre o movimento migratório no Brasil, não falou sobre o século XXI. Ou falou só sobre o movimento migratório no século XXI, mas não falou do Brasil. Ah, persistência da violência contra a mulher. Só falaram sobre a violência contra a mulher, não falaram por que que ela persiste, tá? Então, o estigma associado às doenças mentais. Teve pessoas que falaram só sobre doenças mentais, não falaram por que que existe esse estigma, esse preconceito. Então, como é que eu faço? Eu retomo essas palavras a todo momento, beleza? E os repertórios, tá? Vou dizer para vocês aqui quais são os critérios dos repertórios e como deixar o seu repertório atendendo esses critérios. E ela é a única que pode zerar uma redação. A única competência que pode zerar uma redação, mas ela não vai. Esse ponto usa no prezinho, espaço do... É, exatamente, né? Aí dá o espaço de 2 dedinhos. Então, ó, como é que eu atendo ao tipo textual dissertativo argumentativo? Eu trago a macroestrutura. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão. Pronto. Atendi o tipo textual. Já garanti que não vou zerar nesse ponto. Abordagem do tema. Se eu não falo sequer, por exemplo, sobre o tema, se eu falo, o tema é sobre, sei lá, fome, eu só falo sobre desigualdade social, como o Brasil é negligente, que existe muita pobreza, que existe, mas não menciono fome, fuga total o tema. Então, se eu falo, por exemplo, só sobre a fome, mas não falo sobre as causas da fome, pode dar um tangenciamento. Quando eu tenho fuga total ao tema, eu tenho zero. Quando eu tenho tangenciamento, eu tenho a C2, a C3 e a C5, todas com a mesma nota, 40 pontos. Automaticamente, eu perco 480 pontos quando eu tangencio o tema. Porque significa que o tangenciamento não houve uma abordagem total do tema. Se não houve abordagem total do tema, C2 já vai marcar 40 pontos. E aí entende-se o quê? Se não houve abordagem total do tema, não houve uma argumentação coerente. Beleza. E se não houve abordagem total do tema, uma coerência, ele vai propor intervenção para quê? Se ele nem abordou totalmente. Ou seja, lascou. Como é que eu acabo com medo da Carol? Eu retomo tudo. Eu penso assim, esse corretor ele tem lapso de memória a cada parágrafo. Então, assim, desafios para combater a evasão escolar no Brasil, eu vou retomar. Os entraves que impedem a permanência escolar de estudantes no Brasil. Os percalços que impedem, que desafiam ou que agravam a situação da evasão, do abandono escolar no Brasil. Eu tenho que trazer, certo? De alguma forma, porque aí ele vai saber que eu estou falando sobre isso aqui, estou falando sobre isso aqui. E não tem como. E acontece muito, o tangenciamento, sobretudo, acontece muito, sabe quando? Quando a pessoa vem com um modelo coringa que serve para tudo. Aí ela fala que a pedra de Sísifo, ela faz uma analogia perfeita à evasão escolar. Não faz. Não faz. Certo? Então tem muito texto bom que a gente vê ali, ó.
tangenciamento. Os tangenciamentos acontecem com essas estruturas prontas que servem para... Porque não existe modelo que sirva para tudo. Você pode ter modelos próprios, você pode se inspirar em modelo, mas entenda, não existe um que sirva para tudo. Não existe, não existe. Ah, mas fulano disse, está errado, está mentindo. Golpista desaplaudido, desaplaudido. Repertórios. Repertório, pelo menos um. Legitimado. O que é legitimado? Tem que ter uma fonte, meu amor. Marília, eu vi tu corrigindo já uma redação nota 1000 com 3 redações que não existem, ou 3 repertórios que não existem. Acontece. É raro, né? É raro. Mas, se eu botar o G1, que saiu no G1, o corretor vai atrás? Em 99% dos casos, não. Mas sempre tem um fela da gaita que vai atrás, né? Ai, quero ver mesmo se foi, se aconteceu isso aqui. Tá? Então, legitimado, ele tem que estar respaldado numa área do conhecimento. Basicamente isso. Pertinente, ele tem que ter ligação com o tema. Vou colocar até para você. Tem que ter ligação com o tema. Por exemplo, se você traz a citação do Drauzio Varela, o tema é sobre saúde, pô, ou é pertinente, rapaz. Constituição Federal, sempre é pertinente. Por quê? Porque é um direito negado. Aí, pô, vai, então tem pertinência. Agora, até tu explicar que a pedra de Drummond tinha uma pedra no meio do caminho, tinha um caminho no meio da pedra, que essa pedra, se ela tem uma relação com o papel da mídia na propagação de desinformação, aí, meu amor, aí tu vai desenvolver, aí tu pega mais linha, né? Eu posso colocar repertório só na D1 ou na D2? Pode. Tá muito demais essa redação, vou atrás desse repertório. Exatamente, o corretor ele vai buscar uma celulitezinha ali. E aí, produtivo é quando você traz esse repertório legitimado, pertinente e compara dentro da produtividade. E como é que eu deixo esse repertório produtivo? Tá aqui, um monte de exemplo para você. Olha só. Você traz ali a série. Aí a série Euphoria fala sobre o quê? Aí, fora da ficção, reproduz-se a mesma situação. Deu produtividade para o repertório. Ou então você fala assim, ó, a Constituição garante isso. Entretanto, observa-se o oposto no Brasil. Então você faz a transição. Isso aqui é bom também para competência 3. Aí você fala assim, ó, o pensador tal falou tal coisa. Isso significa dizer que... Isso o quê? O que ele falou. Aí, ó, de acordo com o Sigmund Freud, aí, seguindo essa linha de pensamento, percebe-se que... Porque você está fazendo o quê? Você está conectando o repertório a problemáticas. E quando você faz assim, ó, isso significa que... Você está fazendo o quê? Argumentando. Você está explicando. Você está desenvolvendo. Tá? Então, o repertório produtivo, ele vai garantir também uma argumentação boa. A C2, ela é colada, ela é casca de bala da C3. Se o repertório não é produtivo na C2, muito provavelmente vai ter lacuna argumentativa na C3. Eu já explicar para você o que é. Então, ó, para deixar o repertório produtivo, tá aqui. Isso aqui vai para vocês. Não quero mais ver repertório improdutivo, não. Competência 3, sangue de Jesus tem poder. Tem gente que não aguenta ver nenhum Citroën C3 na rua, que já dá gatilho. Começa a se tremer tudo. Ai, meu Deus, minha C3, eu não saio de 120, Senhor, minha C3, eu não sei argumentar, não sei... Sabe sim, sabe argumentar, argumentar e explicar, tá? Então, quando você fala assim, ó, isso acontece porque tal situação revela tal coisa, você está argumentando. Então, basicamente, o que que a C3 avalia? Projeto de texto e desenvolvimento. Projeto de texto, introdução, spoiler de tudo que você vai fazer na redação. O corretor, ele está assim, ó, ele está com a mão os quartos aqui. Aí ele já pegou 189 redações que estão só misericórdia. Você fica, sangue de Jesus tem poder, Senhor. Quem fez isso, limpe. Aí você pega a redação, aí fala, aí na introdução, a pessoa trouxe o repertório, opa, aí colocou, entretanto, beleza, a tese. Isso acontece por causa disso e disso, opa, os argumentos. Aí são necessárias ações que combatam isso. Pô, que massa, bicho. A pessoa já entregou o projeto de texto na introdução. Oh, meu Deus, chega, me deu um vigor, renovei minha esperança na humanidade. Aí ele vai ver só assim, se você no D1 falou sobre o argumento 1, se no D2 você falou sobre o argumento 2, e se na conclusão você trouxe uma intervenção para esses problemas. Pronto. Aí fala, caraca, se você desenvolveu direitinho, inclusive a C3 ela é avaliada da primeira até a 30ª linha, tá? Se você, na sua conclusão, trouxe 5 elementos, agente, ação, modo meio, efeito, finalidade e detalhamento, você tira 200 pontos na C5. Agora, se aquela intervenção não fala sobre o problema que você levantou, você perde ponto na C3, porque é uma falha no projeto de texto, certo?
Então, quando é que eu tenho falha no projeto de texto? Quando você falha na transição. Você traz uma série, na introdução, na série acontece isso. Aí, ponto. No Brasil permanece o problema de não sei o quê. Opa, ei, meu amigo, faça a transição, dê um beijinho, né? Cheirinho no cangote, me chame para jantar. Já vai assim. Então, na série acontece isso, aí, ponto. Fora da ficção, ó, fora da ficção, semelhante situação ocorre no Brasil. Então, a Constituição garante isso. Entretanto, assiste-se a um flagrante assinte às prerrogativas constitucionais. Então, quando você faz essa transição, você está garantido que não está falhando o seu projeto de texto, tá? Então, seja sutil, seja, sabe? Não vá direto para o oba-oba, não. Isso é feio na vida e na redação. Quebra de progressão. Por exemplo, isso acontece em redações com baixíssimo nível de coerência, né? E de coesão também. Por exemplo, você colocar um primeiramente quando deveria colocar um além disso. Você quebrou a progressão. Ou então você não mantém a progressão textual. Por exemplo, você fala, nesse sentido, isso nos leva, isso pode ser constatado, logo tal coisa. Então, isso é a progressão. É quando o seu texto ele vai evoluindo para uma culminância, tá bom? Repetição de ideias, isso acontece também em textos de nível mais baixo, quando você fala desigualdade social provoca isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ah, isso aqui também é provocado pela desigualdade social, porque acontece. A pessoa fala no D1, a desigualdade provoca isso, e no D2 fala, isso é provocado pela desigualdade social. Isso é uma circularidade de ideias. Então, se você escolher dois argumentos interessantes, não vai rolar isso. Falta de foco temático ou foco temático distorcido. Isso aí vai acontecer geralmente quando dá tangenciamento ou fuga ao tema. Eu corrigi algumas redações sobre educação antirracista na escola. E aí eu vi muitas pessoas falando sobre racismo, sobre desigualdade racial, sobre preconceito, mas eu não vi educação antirracismo, tá? Então, ele resvalou, ele rapou ali no assunto. O que seria racismo? Mas eu preciso dessa especificação, educação antirracista, tá? Então, retoma muito isso, retome, seja repetitiva. E outra, ó, o não cumprimento do que foi apresentado, nas 30 linhas. Trouxe um repertório, você tem que explicar esse repertório. Por quê? Porque isso é desenvolver. Quando você desenvolve, isso garante pontuação na C3. Eu sempre dou o exemplo do cigarro, né? O cigarro provoca doenças, ponto. Não, o cigarro provoca doenças, vírgula. Faz como? Efizema pulmonar, câncer de pulmão. Porque senão, isso aí vai dar uma falha, mas é falha em outra situação, tá? Mas então, assim, transitar. Outra redação que eu peguei também, gente, que me deu pena, me deu dó de tirar ponto. Argumento um era negligência governamental, argumento 2 era falta de informação. O que que ela fez? No D1 falou de falta de informação, no D2, negligência governamental. Não pode. Você tem que cumprir o que você prometeu respectivamente. Tá certo?